Marliéria é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, região sudeste do país. Também conhecida como Cidade da Onça pelos mais antigos, ou Babilônia, seu nome inicial. Pertence à mesorregião do Vale do Rio Doce e à microrregião de Ipatinga. Tem alguma localidade que tem algum significado, né? Por exemplo, o Pico Jacroá, né? Que é a montanha aqui à esquerda, aquela estrada ali acima, sabe? Que a 3 quilômetros aqui da praça, da igreja, é o Pico Jacroá e tem uma referência histórica que diz que o Guido Marlieri, que é a pessoa que, o protagonista do nome do município, né? Era um militar francês que veio para a região, ele era adversário de Napoleão e veio para cá com a família de Dom João VI, em 1808, né? Para o Brasil. E ele que deu o nome. E ele era considerado assim, ateu, né? E quando ele deparou com esse alto aqui do morro, que dá a virada do lado aqui para o Parque Florestal, ele deparou com uma paisagem muito bonita e ele, diz a lenda que ele ajoelhou e falou assim, je crois em francês, né? Quer dizer, eu creio. E ficou deslumbrado com a paisagem do Alto do Jacroá. Então o Pico do Jacroá tem um significado para o município e até para a juventude hoje, praticamente todos adolescentes, na fase de passagem da infância, tem que fazer tipo um ritual. Eles usam e passar uma pernoite no Alto do Jacroá até aguardar o nascer do sol. E é tipo um ritual, todos têm que fazer essa passagem como se fosse, a partir daí eu já sou o rapaz ou moça, né? Estou fazendo essa passagem aqui do Pico do Jacroá, sabe? O povoamento aqui começou com a construção da capela, com pequenas casas em volta da capela, em 1865, né? Depois da guerra com os índios, que terminou os índios botocudos, em 1825. Aí começou o povoamento aqui. Quem ganhou a primeira propriedade de terra em Marliéria foi uma mulher que é filha do comandante do quartel da Onça Pequena que existiu entre Marliéria e Jaguaraçu. E quando acabou a guerra, o pai dela ficou como fosse proprietário de tudo isso aqui, né? E doou a Senaria da Onça Grande
exatamente o município de Marléria, e a Maria José da Fonseca Lana instalou-se a sua fazenda, chamada Fazenda Onça Grande, próxima à igreja, e em 1865, um senhor chamado Germano de Souza Baltar doou 3 alqueires de terra para o patrimônio Nossa Senhora das Dores, né? Onde fez a capela, que hoje é a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, aqui na praça, né? A igreja é histórica e tem um caráter assim, de participação popular. A igreja sempre foi ali, um pouco ao lado, a primeira capela, que depois foi reconstruindo. As primeiras eram de madeira, então tinha um tempo de duração, né? E era ao lado, onde tem o coreto hoje. E depois fez essa definitiva, que é de 1961, essa igreja atual, que é a matriz, onde concentra toda a população nas cerimônias religiosas, né? Que tem uma grande tradição no município. O parque ele não tá, ele perdeu um pouco esse caráter dele no início de mais popular, né? O que tem tradição de atividade popular é uma romaria ecológica, chamada Cavalgada Ecológica, que ocorre em junho, que sai daqui e vão vários cavaleiros, em torno de uma centena de cavaleiros saem da cidade e vão agregando mais pelo caminho e até o parque onde tem uma celebração. E tem paradas em várias fazendas onde tem servido lanche, né? E esse evento, essa cavalgada ecológica, a romaria diocesana, ela ocorre no dia do decreto da criação do parque, que é em julho, dia 18 de julho. A exposição no campo ali da agropecuária começou uns 20 anos atrás, começou a ter muita festa. E começou a ter gente demais na cidade, começou a atrair tantas pessoas que começou a dar confusão, sabe? Aí parou de fazer uma festa que tinha na época de julho. E hoje tem alguns eventos isolados, alguma festa, algum show, né? Mas não tem essa tradição popular como tem essa romaria que em julho agrega vários cavaleiros de todas as comunidades rurais, né? E visitantes que deslocam daqui até o parque, né? E as pessoas se concentram muito na praça. As crianças, ao lado ali do coreto tem aquela academia ao ar livre, né? E são esses locais assim, de concentração. Tem duas construções históricas aqui bem características. São 2 sobrados do chamado Casa Grande, da época do estilo do ciclo do café. E eles foram construídos no início do século passado. O outro lá, que é mais perto da delegacia, ele até a parede é de pau-pique, não é de tijolo. É de taquara com barro, né? E cimento. E esse aqui já é um pouco mais novo, foi feito com tijolo. E os dois era da época do ciclo do café, de 1935, 1940, né? O apogeu do café no Brasil, e Marliéria também, na época chamava Babilônia, teve destaque. E os dois que construíram os dois sobrados eram os 2 grandes produtores e também que faziam o beneficiamento do café. Tinha as máquinas de café, eles compravam, eles tinham fazenda, produziam e também compravam dos outros produtores do município o café e beneficiava para vender, exportar para os grandes centros da época, sabe? Então tem os 2 sobrados, são característicos.
sino é um objeto de ferro que possui uma forma cônica, tem dimensão pequena e está pendurado a mais ou menos 1,90 m de altura. O mesmo está situado dentro da Escola Municipal Padre João Borges Quintão. O sino possui um valor histórico e sentimental para grande parte da sociedade. Pessoas acima dos 50 anos, quando eram crianças, estudaram na escola e já o ouviam tocar. A fabricação do sino é um ritual bem demorado, leva cerca de um mês. Primeiro é feita uma peça de madeira, que vai modelar a forma de barro, e ele é feito entre duas formas. Só depois de 2 dias, o sino é desenterrado. Depois, o sino é raspado e, para ficar bem limpo, são usadas lixas, com a ajuda de uma máquina de polir. As camadas de terra dão lugar ao bronze, e mais uma obra artesanal fica pronta. O objeto exerce a função de avisar os alunos que estudam na escola o horário de saída para a refeição. O mesmo fica sob a guarda da escola e não existe manutenção. Porém, o cuidado necessário é deixá-lo longe da exposição de água para que não enferruje. Para que ele continue sendo uma referência cultural, é importante que ele continue sendo um símbolo de memória para as crianças, assim como é para os mais velhos, e que as pessoas continuem a utilizá-lo nas atividades da escola, para que essas memórias continuem sendo construídas. As construções mais históricas, né, como escola, igreja, aí que os sinos chegaram aqui também, da igreja, os sinos, capela e da escola. Da escola é muito legal, porque era o primeiro sinal que a gente tinha que teria que estar na sala. Bater o sinal era sagrado que teria que estar na sala. O Carnaval de Marliéria foi introduzido sob influências de carnavais de outras cidades brasileiras, que tinham como objetivo festejar a ocasião, levando em consideração uma identidade própria do local. Foram estruturados, então, os desfiles com blocos carnavalescos e do blocão ao redor da Praça da Matriz, ao som de marchinhas e sambas que antecedem a noite e madrugada de shows, com artistas regionais que ocorrem no Parque de Exposições. A organização é feita pela Prefeitura, com apoio de patrocinadores. Os preparativos começam nos meses que antecedem sua realização, quando ocorre a preparação das fantasias utilizadas pelos componentes dos blocos. A organização das equipes fica por conta de grupos formados na cidade ou entidades, a exemplo do Bloco da Melhor Idade, formado pelo grupo de idosos. Trata-se de um evento visitado majoritariamente pelos moradores da própria cidade e, em sua minoria, habitantes de cidades vizinhas. É frequentado tanto em família quanto com os amigos. A Cavalgada de Marliéria era considerada uma das melhores festas da região, regada a danças ao som de conjuntos e cancioneiros locais e bebidas alcoólicas, ao mesmo tempo que o visitante desfrutava da hospitalidade do povo local. Além dos shows que aconteciam no Parque de Exposições, serresteiros, violeiros e outros cantores também se apresentavam nas ruas principais da cidade, que se transformavam em verdadeiros pontos de encontro madrugada fora, às vezes até o amanhecer do outro dia. Também faziam parte da programação rodeios, desfiles de marcha pelas ruas e o concurso de marcha. Tratava-se de um evento relativamente grande em relação ao tamanho da zona urbana. Entre os dias 2 e 4 de setembro de 2011, foi realizada a última edição da Cavalgada, em seus modelos originais, atingindo sua 29ª edição. Após dias seguidos de shows com artistas regionais, no último dia,
ocorreu o concurso de marcha. A cavalgada deixou de existir por questões econômicas. A prefeitura não tinha condições de arcar com os gastos, ao mesmo tempo que não se podia cobrar a entrada. Dessa forma, não houve verba para sua manutenção regular. Nos tempos atuais, ainda existe o chamado Encontro de Cavaleiros, mas não ocorre todos os anos. A Festa do Rosário, também conhecida como Festa da Nossa Senhora do Rosário, ou Congada, é uma tradição mantida pela população desde os tempos dos escravos. O festival se baseia em desfile de rei e rainha, que são eleitos um ano antes pelos membros ativos da igreja. Desfiles de vários grupos de congados vindos de outras regiões, músicas, danças, além de missas e barraquinhas, são algumas das atividades que ocorrem. Essas comemorações acontecem durante o dia, pelas ruas da cidade de Marliere. No primeiro sábado do mês de setembro, tem início as novenas, e as festas do Congado é a finalização desse ciclo. A organização é feita por alguns moradores que ajudam a recolher doações e principalmente pelo rei e pela rainha, no qual são encaminhados também a escolher o cardápio do evento, que costumava ser arroz, feijão batido e frango assado. As roupas utilizadas tinham características de reinados, sendo vestidos longos, capas, coroas e com elas faziam encenações durante a missa. A Queimada de Judas é um evento que ocorre anualmente e é dos eventos mais populares de Marliere. A festa simboliza a morte de Judas no sábado de Aleluia. Consiste em uma passeata entre os moradores da região, carregando um boneco que o representa em uma carroceria até o seu local de queima. Às 3 horas da tarde, saem de frente do colégio, rodando toda a cidade com as crianças atrás, cantando a música de Judas. Quanto mais alto cantam, mais balas jogam para elas. A organização e a confecção do boneco é feita pela comissão composta por jovens da comunidade que caminham a cidade inteira a pé na sexta-feira à tarde em busca de arrecadação de dinheiro para a compra dos doces, balas, pirulitos, pipocas e chocolates. Além disso, reúnem para escrever um testamento sobre o evento que é deixado de herança para a população e lido para toda a cidade após a queima. Depois disso, a festa continua com shows. As festas juninas em Marliere já não têm a mesma essência como o tradicional forró pé de serra, sendo mantidas atualmente com músicas modernas dos mais variados estilos, em especial o sertanejo, cantados por duplos musicais locais. No entanto, não deixa de ter a dança de quadrilha e as comidas típicas. Os festejos são realizados pelas escolas estaduais e municipais, Igreja Católica, Grupo Melhor Idade, Associação Feminina e outras entidades. Durante algum tempo, organizou-se uma única festa, em conjunto com essas esferas. Porém, passou a se realizar um evento para cada entidade a fim de resguardar as respectivas características de cada um. Ainda assim, as corporações se ajudam para organizar as festas, que também contam com doações da comunidade para a cobertura dos gastos. Cabe ressaltar que o principal objetivo das festas juninas em Marliere não é o lucro, mas sim o convívio social e familiar e a interação entre a comunidade. As danças de quadrilha envolvem as respectivas entidades que estiverem organizando as festas, sejam as escolas, o grupo de idosos ou a associação feminina, trajados com roupas típicas das quadrilhas brasileiras. O local onde a festa está sendo realizada, muitas vezes na própria rua, recebe decoração especial com bandeirolas. Comidas típicas de festas juninas são comercializadas em barraquinhas, sendo normalmente comidas quentes,
com destaque do canjicão com amendoim, canjiquinha e caldo de abóbora, feijão e inhame. Também são consumidos doces como pudim de batata feito com batata, ovos e nata, além do arroz doce, broa, biscoitos de melado e a caçarola. Anualmente, no período do Natal, Dismar Duarte Araújo, mais conhecido como Seu Tizeda, distribui balas às crianças fantasiadas de Papai Noel. Ele conta com a ajuda da Mamãe Noel, sua esposa Maria das Dores. As balas e guloseimas são adquiridas pela igreja da cidade ou amigos da comunidade por meio de lucros obtidos com rifas ao longo do ano e a organização das surpresas, que normalmente acontecem em 2 dias. Fica por conta da família de Tizeda. Alguns relatos apontam que a tradição é datada na década de 80, enquanto que outras fontes remetem à década de 60. Sabe-se ao certo, porém, que Seu Tizeda fazia as entregas inicialmente a pé. Posteriormente, comprou uma Brasília, batizada por ele de Marinette. A entrega das balas às crianças ocorre em carreata com o papai e a mamãe Noel, e alguns amigos pelas ruas da cidade, até a Praça da Matriz, ao som de músicas natalinas. Essa festividade se tornou nacionalmente notável em 2010, quando a Brasília de Tizeda foi selecionada para ser reformada pelo quadro Lata Velha, do programa Caldeirão do Hulk. A entrega da Brasília, que antes tinha a cor branca, aconteceu com a presença do apresentador Luciano Huck em Marliéria. Os enfeites impregnados e as novas cores adquiridas após a reforma remetem ao Natal. Também no período do Natal, há a realização da Cantata de Natal, organizada pelas igrejas católicas e evangélicas, com o auxílio da Corporação Musical de Marliéria. O objetivo desse trabalho é de registrar e destacar atividades, feitos, costumes e outras formas de expressão vivenciadas na cidade de Marliéria, com o intuito de preservar o patrimônio e realçar a poesia que a cidade guarda em seu dia a dia.